Olá! Em um mundo onde as fronteiras muitas vezes nos separam, sejam bem-vindos a este programa, o Diálogos em Movimento. O Fronteira Culturales, ele tenta traçar um caminho para que a gente tenha uma compreensão mais profunda e uma conexão mais rica entre as diferentes culturas das fronteiras. Hoje, temos a honra de conversar com duas pessoas que dedicam o seu trabalho a construir pontes de união através da arte, através da cultura, e juntos a gente vai explorar algumas histórias, desafios, até vitórias dessa jornada, que com certeza é inspiradora, mergulhando no coração desse movimento que busca transformar as fronteiras em laços de fraternidade e cooperação. Eu sou Paulo Santos e junto comigo está Denise Galvez. ¿Cómo estás, Paulo? Qué gusto saludarte y también es un gusto saludarlos a todos ustedes desde donde estén viéndonos y acompañándonos. Sí, hoy tenemos una entrevista muy importante con dos invitados de lujo. Estamos aquí con Ricardo Almeida y Glesio Rodríguez para hablar sobre la rica cultura de las regiones fronterizas, sobre los desafíos del plan de trabajo que están haciendo para la OEI y el Ministerio de Culturas de Brasil. Así que tendremos una charla súper importante con mucho contenido que estamos seguros que les interesa a todos ustedes. Então vamos a isso. Olá, Paulo. Olá, Denise. Olá, Glesio. Como estão? Vai ser um prazer conversar com vocês. Olá, Paulo. Olá, Denise, Ricardo. Será um grande prazer também conversar com vocês sobre esse importante tema. Sean bienvenidos ambos aquí a nuestra entrevista, en la cual vamos a hacer muchas preguntas sobre el trabajo que están haciendo. Para nosotros y para la comunidad que trabaja en culturas, es muy importante este trabajo. Así que vamos con las preguntas, vamos con la entrevista, una conversación. ¿Qué me dices, Paulo? Olha, eu acho uma boa ideia, mas eu tenho um pedido especial aqui para os nossos internautas que estão assistindo aqui. Gente, imagina só. Imagina um mundo onde as fronteiras elas se transformam em unindo pessoas através de cultura. O Fronteiras Culturales está a ponto de dar um grande passo nessa direção, gente. A gente vai lançar um site dedicado a celebrar e promover a riqueza cultural de todas essas regiões de fronteira. Esse projeto, ele só se pode tornar realidade com a sua ajuda. Então a gente está pedindo para você contribuir para que possamos compartilhar essas histórias, tradições, arte e tudo isso que se faz nas fronteiras e que transcende as fronteiras. A sua doação, com certeza, vai fazer diferença, porque vai aproximar culturas, vai aproximar corações. Então, junte-se a nós nessa missão. Faça parte dessa história de união e de diversidade. Está dito. Para mais informações, ali embaixo, deve estar passando as informações para você contribuir, ajudar, fazer parte. Agora sim, vamos às perguntas, Denise. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, una de las preguntas más importantes es, ¿qué es lo que están haciendo en realidad? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo con esta consultoría? Por favor. Denise, muito bom começar por aí. Nós dois fomos contratados pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, em convênio com o Ministério da Cultura do Brasil, para elaborar um programa de integração cultural a partir das fronteiras nacionais. Eu conheço o Glesio de tempos atrás, né? Nós começamos lá em 2010, um trabalho junto, depois nos separamos, e agora, que bom que estamos juntos novamente, nesse trabalho de fronteira. O Glesio tem uma larga experiência, eu sempre digo para ele que ele tem uma experiência que eu não tenho, que é o aspecto mais institucional, e eu trabalho muito com os coletivos e núcleos que a gente foi criando no Fronteiras Culturais nas fronteiras do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, da Guiana Francesa ao Uruguai. Então, nós estamos com um enorme desafio. Agora acabamos de entregar o plano de trabalho para o Ministério da Cultura do Brasil, que já foi aprovado, e em fevereiro agora vamos entregar a metodologia
Depois disso, começa o trabalho de relacionamento direto com as comunidades, certo? Porque primeiro tinha que ter um plano e uma metodologia. Então, até dezembro, nós temos um plano de trabalho que nós podemos explicar hoje aqui, detalhes desse plano, e lá em dezembro estaremos, pela primeira vez, com um programa político, cultural, de integração cultural entre os povos. Acho muito interessante. Tens alguma coisa a complementar, Grécio? Não sei. Sim, Ricardo. Bom, primeiro agradecer estar presente aqui nessa live. Dizer que também é uma satisfação trabalhar pela primeira vez junto com o Ricardo, né? Deu uma causalidade enorme da gente estar aqui nesse trabalho. Para mim é um desafio também, porque, como o Ricardo mencionou, ele atua diretamente na área da cultura, é um grande ativista cultural, uma pessoa que eu tenho um maior respeito e prazer de estar junto com ele com essa equipe, trabalhando junto com a UEI e o MINC, e dizer que, embora a gente conheça uma parte da fronteira, né, eu trabalho muito na questão da paradiplomacia, como o Ricardo bem mencionou, na questão mais da institucionalidade. Então, a gente trabalha muito com os governos locais, embora a gente também participe de movimentos culturais, como Fronteiras Culturais, Oraper, enfim. Mas vai ser um desafio para mim, porque eu vou pegar parte de uma fronteira que eu ainda não visitei, desconheço um pouco, né? Mas que vai ser muito positivo até pelo um pouco da bagagem que a gente tem da região sul. Então, destaco ali já as regiões ali de Corumbá, e principalmente o Amapá, onde pega o Macapá e o Oiapoque. Mas vai ser um desafio muito bom, porque saber da realidade das manifestações simbólicas de integração cultural que existe nas fronteiras, para nós vai ser assim, excelente, e tenho certeza que para os ativistas dos coletivos sociais que trabalham com a cultura vai ser melhor ainda. Muito bom. Denise, tive uma ideia. Vamos conjugar o verbo cavar. Eu cavo, tu cavas, porque agora eu quero saber mais sobre tudo isso. É o seguinte, então, galera, podemos explorar um pouco mais as metas que o plano tem ou estabeleceu? Como é que ele está pensando em fazer isso? Fortalecer as conexões culturais aqui através das fronteiras? Como estabelecer? Esse é um processo participativo, Paulo. Uhum. Então, o Glécio e eu somos meramente facilitadores, né? E somos consultores contratados pela UEI. A nossa ideia, isso a gente combinou bastante com eu e o Glécio e também com o pessoal do Ministério, a equipe que está dialogando conosco, que é da Secretaria de Comitês Estaduais de Cultura, e também a Diretoria de Governança e Cidadania, o Pedro Vasconcelos, principalmente, e a equipe dele. E a ideia é a seguinte: primeiro nós vamos, na região, anunciar esse trabalho, início desse trabalho, tá? Uhum. E depois, lá por julho, nós vamos visitar cada região durante uns 5, 6 dias. Agora nós vamos nas regiões também, mas só que é só para anunciar, tá? E depois tem todo um processo, tem um seminário que vai acontecer lá por maio, junho, né? Nós vamos reunir todos os países. O que mais que tem, Glécio, que tu lembres aí que seja importante? Tem agora a participação da Conferência Nacional de Cultura, nós vamos reunir, olha só, agora, durante a 4ª Conferência Nacional de Cultura, vai ser a primeira vez que a temática de fronteira está em pauta. Tá? A gente fez um levantamento rápido e vem, no mínimo, 204 delegados eleitos nas regiões que são da faixa de fronteira, que é como o Brasil denomina essa franja, né? Essa franja de fronteira. Então, está muito bom. Então, vamos por ordem. Primeiro tem agora na 4ª conferência, vamos criar uma mesa, né, fronteiras e integração cultural. Depois, em abril, nós vamos para as regiões, passar um dia lá, ou 2 no máximo, só para anunciar, para o pessoal ficar sabendo. Depois tem o seminário, que reúne todos os países,
talvez seja ali em Foz do Iguaçu, Corumbá, não se sabe ainda aonde, e depois tem a pesquisa de campo. Aí, na pesquisa de campo, aí é que se dá o trabalho realmente dito, porque aí nós vamos escutar com muita atenção todas as propostas, todas as iniciativas, todos os detalhes, né, dessas manifestações simbólicas de integração cultural que existem ou que virão a existir. Complementando ao que o Ricardo falou, a gente já fez um estudo prévio, né, Ricardo, sobre as principais manifestações, não as principais, mas algumas das manifestações simbólicas de integração cultural que existem nessas 14 localidades que nós vamos estar presentes. E recentemente agora estamos fazendo também uma avaliação dos tratados a nível de países que fazem fronteira com o Brasil, porque existe muito tratado que envolve a cultura e que é desconhecimento, inclusive, não somente nosso, até porque a gente não tem o hábito de entrar ali, mas inclusive pelos próprios gestores públicos. E são tratados muito importantes que podem ajudar na formulação dos indicadores e de temáticas e facilitar também com que o governo brasileiro, através do MINC, né, possa também interagir com esses países e, a partir deles, fazer essa integração que nós queremos, que é fazer política pública de integração cultural partindo das fronteiras. Então, a participação dos coletivos sociais culturais dessas 14 localidades vai ser muito importante para que isso realmente venha a acontecer. Duas questões eu acho importante que o Glécio está falando. Primeiro é a seguinte, nós vamos visitar 14, né, Glécio? 14 localidades, porque está definido pelo edital. Mas todas as comunidades de fronteira vão ser contempladas pelas políticas que serão definidas. Bem lembrado. Serão elaboradas. Não quer dizer que vai ficar limitado a essas 14. Foi o Ministério e a OEI que definiram as localidades, certo? Então, nós vamos seguir o que diz no edital. A segunda questão é essa questão dos tratados que o Clécio levanta. Por exemplo, nós sempre enfatizamos, Denise, você é boliviana, tá? Você está em La Paz. Mas esse projeto parte do Brasil, mas ele não vai ficar limitado ao Brasil, certo? O Brasil já está propondo, por exemplo, eu estive em Bogotá agora recentemente, conversando com a vice-ministra das Artes, das Culturas e os Saberes, sobre essa possibilidade da gente envolver a Colômbia. Eu tive, né, e já aceitaram. Nós temos uma conversa com o governo boliviano também, a Denise é a nossa interlocutora, né? E também a gente vai envolver a Bolívia e os demais países. A gente só está começando. É isso que é importante dizer. E tocando ainda na fala para finalizar do Ricardo, da importância de nós estarmos avaliando esses tratados com esses 10 países, não somente os 10, mas a gente também está dando ênfase para alguns outros países, porque a integração cultural que nós queremos é entre os povos do continente americano, portanto, nós temos que avaliar também os demais. Mas eu vou citar apenas um rapidamente, que é a relação à Bolívia, casualmente, a Denise boliviana, onde existe um acordo básico de cooperação técnica entre a Bolívia e o Brasil, isso do ano de, só para lembrar bem aqui, 2008, né, em que a base do intercâmbio é a implementação do projeto, intercâmbio de experiência e conhecimento para a gestão das culturas, que tem o objetivo de intensificar o intercâmbio de conhecimento sobre a gestão das culturas entre o Brasil e a Bolívia, de forma a construir uma estratégia conjunta de promoção e proteção da diversidade cultural dos países e de suas heranças comuns. Sim. Então, esse ajuste já é um acordo que pode ser muito bem já colocado ao MINC como uma provável ação que possa existir entre os dois países, baseado num acordo que já existe. Isso é importante que o Grécio deu o exemplo, inclusive, porque para os internautas saberem, quando existe um acordo já elaborado, a gente corta um imenso caminho, né? A gente evita que tenha toda uma burocracia, toda uma tramitação diplomática, né, para implementar. Quando já existe, facilita, porque a gente se baseia nesses acordos já assinados. Bueno, realmente es muy, muy importante este tipo de acuerdos
internacionales y mucho más cuando tienen metas y desafíos tan importantes como la integración, en este caso la integración cultural. Verdaderamente el mundo y el ecosistema de la cultura, de las culturas, es amplio, es muy amplio. Y estoy totalmente segura que habrá muchos compañeros y compañeras que querrán ser parte de este proyecto tan importante. Paso la pregunta para ustedes, que seguro que es la pregunta de muchos de los que nos están escuchando ahora. ¿Cómo podemos ser parte de esto? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos también llegar con nuestras propuestas, con nuestras culturas, pensamientos, con nuestra misma diversidad? Queres começar, Glécio? Pode ir, Ricardo, tu és o nosso cabo-mor. Não, a gente criou, como eu disse antes, um plano participativo. Então, as pessoas têm que, primeira questão é segurar a ansiedade, certo? Porque é a primeira vez que isso acontece do ponto de vista da cultura. Sim. Um parêntese, na maioria dos planos que estão acontecendo entre os países, a cultura não faz parte. Se fala em energia, se fala em infraestrutura, agora está se falando em meio ambiente, em função da questão da Amazônia, principalmente. Mas a cultura ainda não. E a cultura, muitas vezes, é vista só como arte. E a Bolívia, a Colômbia, o Chile, o México, já estão em outro patamar de discussão, que a cultura vai além das artes, né? Então, é uma discussão que a gente tem que ter um pouco de calma, né? A gente tem que ter um pouco de paciência para ir fazendo a reflexão aos poucos, mas durante o ano todo, não passar disso. Claro, o ano que vem nós já teremos um calendário de integração. A ideia é essa. Mas agora nós vamos escutar, primeiro, agora na conferência, os brasileiros, né? Eles vão tomar conhecimento. Depois nós vamos visitar os estados onde faz fronteira, por exemplo, Guajará-Mirim, onde mora o Paulo. Não é só o lado brasileiro, já vamos reunir com o pessoal da Bolívia em Guajará-Mirim. A mesma coisa lá na Guiana Francesa, né? Nós vamos reunir o pessoal do Amapá e da Guiana Francesa, agora já em abril. Tá? Então o pessoal vai se inteirando da proposta, porque não é uma questão só de fazer evento, de marcar patrocínio. Claro que vão ter eventos e vão ter patrocínio, mas o objetivo não é esse. A ideia nossa é criar um calendário permanente, com apoio, com editais, com patrocínios, né? Com recursos objetivos definidos. Isso não é assim que o Glécio, o Ricardo, ou a UEI, ou o Ministério, que vão dizer, vão ser esses. Não, quem vão dizer são as pessoas que vivem nas regiões. E tem um detalhe, Denise, que é muito importante para o que tu fazes. Nós, o Glécio e eu, estamos propondo que tenham, e isso é uma herança do Fronteiras Culturais, que tenham os territórios de integração cultural, que são esses que a gente vai visitar, mas também tem os corredores de integração cultural. Os corredores são temáticas que nos unem. Por exemplo, os tambores, a Amazônia, né, a música, o cinema, não sei, depende da temática, nós vamos ampliar esse leque. Mas tudo isso vai com, como é que se diz? Com pílulas. Aos poucos, vamos construindo. O Fronteira já faz isso há muito tempo, mas sem políticas públicas. Agora vai ter política pública. Claro. Além dos corredores, as rotas, né? Integração cultural também, que vai unir os demais países que não estão hoje na fronteira do Brasil com a América do Sul, com os países da América do Sul. E em relação à pergunta, os coletivos sociais, os ativistas culturais que vão estar participando desse processo todo, nas visitas que nós vamos fazer no território, depois no retorno que nós vamos ter lá em agosto, setembro, eles devem se apoderar disso e começar a trabalhar internamente o que realmente representa uma manifestação simbólica de integração cultural. Nós não podemos cair em algumas armadilhas que poderão nos levar a seguir o mesmo que existe hoje, produzir política, mas que não tem nada a ver com nossas fronteiras, não tem nada a ver com a integração cultural. Então o Ricardo sempre coloca isso, e eu aprendi a
a falar, que é um símbolo, inclusive, do próprio Fronteiras Culturais, que essas manifestações devem ser simbólicas, né, do território, então fazer parte... De integração. Isso, fazer parte dos dois territórios, né? Elas devem gerar trabalho, emprego e renda, né? Então os coletivos têm que ter essa participação, porque são eles os da ponta, os que realmente trabalham a cultura, né? Não cair nas amarras, não querendo tirar fora, mas vão estar junto conosco, né? Mas os governos locais, eles fazem processos de cultura, muitas vezes com viés político, e o ativista eleitoral, ele trabalha, né? Realmente, tem aquela coisa de vamos para este lado que é melhor do que este, né? Então, nós também temos que ter muito cuidado na hora da elaboração desse documento, para que eles, coletivos sociais e ativistas, possam estar realmente determinando, né, essas políticas públicas que partem das fronteiras, e não deixar no controle do poder público, que é muito perigoso que acabe, inclusive, em seguida. E, por último, que o Ricardo sempre enfatiza, né, que isso aí a gente já faz há muito tempo, é reunir os povos, né? Então, tendo esses três princípios, o simbólico, gerar trabalho, emprego e renda, e reunir os povos nessa integração, aí fecha todas. Eu acho que aí nós vamos ter um programa que vai ser um divisor de águas na cultura da transfronteiriça. Denise, uma questão que contribui também para essa tua pergunta é a seguinte: quem são as pessoas, quem são os artistas, os produtores, coletivos, mestres populares, tarará. Nós trabalhamos assim, vamos trabalhar assim. A prioridade são os coletivos culturais, os artistas, produtores, mestres, né, que estão trabalhando, que vivem da cultura regional e integração cultural. Nada contra quem não faz integração, mas o nosso trabalho é pela integração, o diálogo entre os povos. Mas também tem os pesquisadores, as pesquisadoras, que são investigadores, não? Em espanhol. Sí, sí. Investigadores que hacen los estudios sobre nosotros. ¿Sí? Estos son muy importantes en todo el proceso, porque estas dos, vamos a decir, instancias de diálogo se juntam em algum momento, ¿no? Pero son dos. Y después tiene los gestores públicos, que nosotros tenemos la idea, y eso que Grecia está hablando, que son pasajeros muchas veces, porque una gestión no dura para siempre, a veces 4 o 5 años, a veces se repite, pero no siempre. Entonces, tenemos más de crear políticas de Estado y no políticas de gobierno, ¿sí? Para que sea permanente, para que los gobiernos cambien, pero la política continue. Para complementar, só para as pessoas que vão estar nesses 14 territórios que nós vamos estar visitando, depois a gente pode citar cada um deles, nós temos que ter muito cuidado na elaboração dessas manifestações, porque eu vou colocar um exemplo assim hipotético, né? De repente, tu tens lá um evento binacional em determinado município, um encontro de escritores que anualmente discutem multilinguismo, discutem a questão da história da região, e que reúne, assim, durante o ano, 300 pessoas, um exemplo. Aí, de repente, nós temos no mesmo ano, nesse mesmo município, uma festa do município que reúne 20, 30 mil pessoas. Não é a quantidade que vai dizer realmente o que é uma manifestação simbólica de integração cultural, e sim aquilo que realmente une. Então, esse processo é bem legal por causa disso, que as pessoas, aqueles que têm eventos que são, às vezes, com poucas pessoas, não quer dizer que não vai fazer parte no futuro calendário de integração cultural. E eventos grandiosos, né, que são colocados muito recursos, inclusive, né, às vezes 300, 400, 500 mil reais para trazer uma banda, ou um show pirotécnico, né, e que não tem nada a ver com a integração. E esse recurso, de repente, poderia ficar para essas instituições menores que fazem processos que realmente integram as comunidades. Bom. Está grande. Muita coisa. El trabajo es grande. Denise, já que estamos aqui
e eu acho que agora a gente tem a atenção de todo mundo. Será que você podia chamar a galera, fazer um chamado aí, chamar as pessoas para contribuírem para a gente, para o nosso site? Por supuesto que sí. La verdad es que nosotros, bueno, también como gestores culturales, nos consideramos gestores culturales sudamericanos y por último del mundo entero, desde nuestros lugares, desde nuestras culturas. También estamos a punto de lanzar un sitio web, ¿verdad? El cual será el centro de este movimiento, en el cual queremos que ustedes sean parte y también queremos crecer, apoyarnos mutuamente. Este movimiento también necesita de su ayuda para hacerlo realidad. Con una donación no solo estarás apoyando este proyecto, sino también estarás invirtiendo en la construcción de estos corredores culturales, en la construcción de estos diálogos culturales, de este movimiento. Así que los invitamos a unirse a nosotros para transformar y para descubrir y crear conexiones. Y así que tenemos estas pequeñas donaciones, estas formas de pedirles a ustedes que sean parte de este proyecto. Denise e Paulo, eu tô convidado para participar de uma live, de um em vivo, el domingo que vem, se não me recordo, ¿sí? El dia 3 de março, para o lançamento do sítio web. Creo que é importante dizer para a gente que está casi listo, está casi todo pronto para lançar em público, com artículos, com notícias de las fronteras e de los movimentos culturales. ¿Sí? Perdón, ¿para cuándo es la fecha? Es 3 de março que eu estou invitado. 3 de março. Fantástico. Então, temos notícias Maravilha. boas. Maravilha. Então, esse trabalho vai estar, a partir do dia 3, online, para todos apreciarem. Faça sua contribuição, ajuda a gente e para continuar esse bom trabalho que está fazendo. O que me traz, e pegando o gancho lá atrás, que vocês falaram, e aí, cara, para fazer esse tipo de trabalho, tem que ter... O que eu quero saber? Já rolou? Já teve algum momento, uau, nesse projeto? Vocês pararam e pensaram, isso está fazendo a diferença mesmo? Então, aí, quais são as maiores barreiras que vocês estão enfrentando? É mais a questão da grana, do dinheiro, de convencer as pessoas, ou tem outras coisas aí embutidas? Assim, vou começar, Glécio. É assim, ó, eu fiz um trabalho semelhante para a Unesco em 2015 e 2016. A questão que eu acho é a seguinte, é a diversidade das fronteiras, né? Isso te impacta muito, porque, por exemplo, se tu chega na Gran Savana, por exemplo, que é a fronteira de Roraima com Venezuela e a Guiana, é uma paisagem de savana, né? Então é a floresta. Aí tu chega em Corumbá, né, que é aqueles rios caudalosos maravilhosos, assim, fronteira com a Bolívia, é outra cultura linda também, né? Eu sou do Pampa, então eu já me habituei um pouco com o Pampa, mas o Pampa é lindo, né? O Pampa tem a sua beleza totalmente diferente. As missões jesuíticas guarani, né? Olha só, que faz Rio Grande do Sul, Argentina, né? Misiones e Paraguai. É maravilhoso. Então, as fronteiras, elas têm uma diversidade e, ao mesmo tempo, é uma beleza singular, que eu acho. Cada um diz que a sua é mais linda, isso é bom, né? Mas uma coisa, Paulo, que me impactou durante essa viagem, eu estou me baseando na viagem anterior, né? É que todo mundo entendeu rápido a proposta. Entendeu? O pessoal entende rápido, porque as fronteiras foram esquecidas, estão ainda esquecidas. E nós dissemos que, graças ao esquecimento, ela manteve a sua cultura, os rios, as florestas, não é? Então, agora é a hora de valorizar, de reconhecer, de promover essas culturas. Por quê? Porque a globalização está aí. Porque hoje se fala em estrada transoceânica, se fala em invasão de terra, se fala em garimpo, se fala nisso, se fala naquilo, que todo mundo sabe.
mas tem que ter ação, não adianta ficar só, né, só falando, tem que ter ação. E eu acho que esse trabalho, junto com Fronteiras Culturais, por um lado, né, que o Fronteiras Culturais é um movimento, e esse trabalho é mais institucional, eu acho que eles se complementam e dão uma certa garantia para o futuro dessas pessoas que resistem nas fronteiras. Não é? Mas não quer dizer que elas não vão dialogar com La Paz, né, Denise? Não vão dialogar com Brasília, com São Paulo, com a Bahia. Os tambores, por exemplo, eu sei, o Glécio conhece muito bem os tambores do Uruguai, né, Glécio? Uau. Então, nós estamos vendo se a gente dialoga, já estamos dialogando com o pessoal da Guiana Francesa, que tem tambores maravilhosos também, né? Tem a Colômbia, a Bolívia, né, Denise? Você uma vez nos mostrou os tambores afro-bolivianos, e assim vai, no Paraguai. Então, a gente tem que achar esses caminhos, tem que identificar e conversar com essas pessoas para ver se elas querem políticas públicas que apoiem. Eu acho que querem, né? Aí, complementando o Ricardo, que ele foi muito bem falar sobre a diversidade cultural que existe em cada fronteira, eu pego num seminário que houve entre Brasil e Uruguai, que o nome era Complexa e Diversa. As nossas fronteiras são assim, cada uma tem a sua complexidade e a sua diversidade, ela é totalmente diferente uma da outra. Eu moro no sul, aqui em Aceguá, que é a fronteira com o Uruguai. Se tu fores em Jaguarão, Rio Branco, é totalmente diferente daqui. Se tu fores lá em Foz do Iguaçu, Cidade del Este, Porto Iguaçu, é outra realidade. Então, trabalhar com essa diversidade é um desafio, mas como o Ricardo colocou, para mim o desafio maior é os coletivos, os ativistas, assimilarem o que a gente está fazendo nesse programa, que realmente saber quais são as manifestações que existem de fato e que integram, e convencer também os órgãos públicos, o poder público, que é muito centralizador, né? Então as prefeituras, por exemplo, eles fazem política cultural, mas fazem política cultural de acordo com aquilo que pensa o prefeito ou os seus secretários, não. Muitas vezes não são ouvidos os coletivos e os ativistas, e com isso comprometem recursos, né, que muitas vezes vai nesses eventos, como eu comentei há pouco, né, eventos grandiosos que não deixam base nenhuma para aqueles coletivos que, durante a pandemia, né, sofreram muito, né, em não poder divulgar a sua arte, seja na música, seja na dança, seja no teatro. Então, esse conceito que os coletivos e os ativistas têm que ter a respeito das políticas públicas que tem na sua região, a respeito das normativas, que é muito importante os coletivos sociais, os ativistas se apoderarem do que tem de política pública dentro do seu município, quais são as leis que existem no município, quais são as leis que tem no estado, quais são as leis que tem a nível nacional, para eles poderem ir junto ao poder público, inclusive, e dizer, não, nós queremos isto porque está aqui, não está sendo aplicado nessa região. Então, esse apoderamento, ele não só ajuda eles no conhecimento, como ajuda o programa a se desenvolver, a se tornar esse programa que vai ser o primeiro programa que parte das fronteiras a nível de cultura. Ainda sobre a questão que o Paulo fala, dos desafios, né, Paulo? Agora, nesse edital, eu me inscrevi na região da Amazônia. E o Glécio se inscreveu na região, não é sul, só porque ele pega também o Amapá, né, a Guiana Francesa, que é uma região que também faz parte da Amazônia. Para mim, um sulista, eu aprendi muito durante a viagem da Unesco, que eu fiz para a Unesco, com a Amazônia, porque ali tem uma cultura que não é em caixinhas, que não é fragmentada, sabe? Por exemplo, do Mato Grosso para cima, a religião está junto com a cultura, as artes estão junto, não há essa separação que há em algumas outras regiões. Tá? O pensamento é diferente, é holístico, certo? Eles partem de uma questão, por exemplo, pode partir da comida para o artesanato, pode partir do artesanato para a comida, pode partir das artes visuais para o cinema, e assim por diante. Não é uma cultura em caixinhas, segmentada, certo? E isso, para mim, é um desafio
como sulista. E eu adoro isso, porque eu estou escrevendo um livro e eu quero aprender mais, porque isso aí está em 100 Anos de Solidão, está em qualquer obra do Borges, do Cortázar, mas as pessoas na prática não conseguem, e eles conseguem. Então, para mim, vai ser um grande desafio, ao mesmo tempo um prazer trabalhar com a Amazônia. Bueno, realmente las metas son muy grandes, son muy importantes las metas, y no solamente para el sector cultural. Las metas son importantes, yo pienso que para las mismas sociedades. Hay una pregunta más que me interesaría hacer. Ustedes nos cuentan que van a hacer 14 visitas, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo van a empezar estas visitas? ¿Cómo las están planificando? ¿Cuáles van a ser las primeras acciones de estas visitas? Pero sobre todo, ¿cuándo vamos a empezar a prepararnos para recibirlos en todos nuestros hogares? Vai lá, Glécio. Cabo Mor. Vai lá. Eu vou, para não deixar o Ricardo se consolidar como Cabo Mor, o Marujo aqui vai tentar também iniciar o... Vai lá. Bom, Denise, eu sou aqui também do Sul, né? Embora a gente tenha o conceito do mapa, né, do continente americano ao contrário, né, mas vamos seguir nesse conceito ainda desatualizado, né, a nível mundial, esperando que um dia se reverta essa situação. Para mim também vai ser um desafio, como o Ricardo falou. São 7 regiões que nós vamos estar presentes. Uma é uma região onde eu me encontro, que é aqui na região sul, precisamente a fronteira do Brasil com o Uruguai. Então nós vamos estar lá em Jaguarão, Rio Branco, que é uma fronteira que tem um rio. Vamos estar em Santana do Livramento Rivera, onde a fronteira traspassa através de praças, ruas, avenidas. Vamos estar em Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Porto Iguaçu. Então, uma região que já se difere bastante da onde eu estou hoje aqui. Vamos estar também na cidade de Bagé, uma cidade que faz fronteira com o Uruguai, através da Serrilhada, que é um enclave fronteiriço, transfronteiriço. Glécio, você podia citar os países também, porque muita gente não sabe quais são os países. Bem lembrado. Bagé faz fronteira também com o Uruguai, através da Serrilhada, um enclave onde existem pequenas localidades ali de Rivera do Uruguai, de Bagé e de Dom Pedrito, no Brasil. Na fronteira de Foz do Iguaçu, Brasil, Ciudad del Este, Paraguai e Porto Iguaçu, que é a Argentina. Depois vamos até Corumbá, onde teremos aí 3 cidades bolivianas para visitar, Sim. Que é Puerto Guajiro, Puerto Aguirre e Puerto Suárez. Sim. Então vai ser uma nova experiência para mim ali em Corumbá. E finalizamos... Brasil-Bolívia. Brasil-Bolívia, isso. Eu tinha comentado ali com a Denise. Sim. E por último, vamos finalizar na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Então vamos estar lá no Iapoque e na cidade de Saint-Georges de l'Oyapock, que é do lado francês. E também vamos estar presentes na capital, que é Macapá, a capital do estado, Amapá. E às vezes as pessoas perguntam, mas o que uma capital tem a ver com a fronteira? Só para citar o Amapá, ele possui 16 municípios. 8 deles estão na faixa de fronteira. Então, é um estado que tem que ter política pública de integração cultural nas fronteiras, justamente por ter a metade dos seus municípios localizados na faixa de fronteira. Então, esse vai ser um trabalho desafiador, mas para mim vai ser muito bom compartilhar essas experiências e já convocando, né, as pessoas, os ativistas, os coletivos, as universidades, que vai ser muito importante na discussão de indicadores e metas, os próprios governos também, que a gente vai visitar, para se apoderarem um pouco do programa e também permitirem que a gente tenha bastante subsídio e que parta das fronteiras essas iniciativas. Eu vou visitar, a partir ali de Rondônia, vamos começar ali por Rondônia, Porto Velho, Guajará-Mirim e Guaiará-Mirim, tá? Que é a fronteira Brasil-Bolívia. Porto Velho, como disse o Glécio, é a mesma situação de Amapá, do Macapá, porque é a capital
Mas esses 4 estados do norte do Brasil, que é Rondônia, Acre, Roraima e Amapá, são estados fronteiras. Tá? Então, a maioria estão na faixa de fronteira, todos estão na faixa de fronteira, quase todo o estado. Se não me engano, só o Amapá que não está todo, né? Mas igual faz parte, as culturas são de fronteira, são de integração. Eu já tive lá e sei disso aí. Depois de Rondônia, eu vou para o Acre fazer Rio Branco. E o Rio Branco tem muitas atividades de integração cultural ali. Né? Depois eu vou para o Alto Solimões, que é ali Tabatinga, Letícia, Santa Rosa. E, claro, eu não vou deixar de dar um pulo em Benjamin Constante, que fica bem pertinho, a gente pega um barco e vai rapidinho até lá. É Brasil, Colômbia e Peru. Né? Atividades fantásticas, lá tem uma cultura indígena fantástica, um artesanato dos mais lindos que eu já vi. Né? Estou com inveja. Depois eu vou para Roraima, que aí eu vou fazer a capital Boa Vista, vou fazer Pacaraima, Santa Helena de Uiarém, que é com a fronteira com a Venezuela, e depois vou fazer Leten e Bonfim, que é a fronteira com a Guiana inglesa, vamos chamar assim. Mas ali a Guiana inglesa tem ingleses, indianos, que a gente não sabe. Assim como a Guiana francesa, quase ninguém sabe o que acontece lá, né? Com esse processo, todo mundo vai saber o que é a América do Sul, né? Então, nós vamos refletir juntos sobre tudo isso, essa diversidade maravilhosa que se formou aqui. É isso. Vem tomar um açaí, tacacá com tucupi, como a amazônida que sou, não abro mão da minha. O melhor açaí que eu já provei da minha vida foi aí. Nunca pensei em pegar açaí na floresta, é maravilhoso. Olha aí, são versos de um amigo meu chamado Diego Mourão, o que me leva agora a querer perguntar, cara, vocês falaram já das pessoas, vocês falaram dos artistas, das comunidades, vocês falaram do plano, que a gente está entendendo o caminho que se está levando, mas eu acho que esse plano tem uma coisa muito, muito importante aqui, que é a criação dessa rede que vocês estão falando, multifacetada, essa rede de iniciativas que vão promover essa tal cidadania cultural, sei lá, que pode ser da fronteira. Transfronteiriça. Transfronteiriça. Muito obrigado pela correção. Não é correção, é só como as pessoas se sentem, né? Sim, a fronteira tem isso mesmo. Eu tenho uma pergunta, como é que vocês veem esse plano ajudando a melhorar não só a vida, mas monetariamente o bolso da galera, do artista que mora aqui na fronteira, através da cultura, através desse plano? Vai lá. Vai lá, Cabo Mor. O Glécio está lavando as mãos hoje aí, então vou... tu ficou aqui de Cabo Mor, cara. Eu sou o Maru. Assim, tu falaste duas coisas aí, meu querido Paulo. Uhum. Uma que as fronteiras, elas são realidades de convivência, de diálogo permanente, mas elas também são metáforas. Elas são metáforas de um mundo melhor, principalmente agora, num mundo onde um país invade o outro, como é o caso de Israel invadindo a Palestina, ou outras regiões que a gente sabe que são conflitosas. As nossas fronteiras são pacíficas, elas são muito pacíficas. Claro que existe contrabando, como também existe em São Paulo, nos portos, nos aeroportos e até no centro de São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou qualquer cidade do mundo. Mas as fronteiras foram estigmatizadas, e nós queremos que as pessoas olhem diferente para as fronteiras. Nós queremos que as pessoas entendam
que ali existe diálogo, existe convivência, existe casamento entre pessoas de nacionalidades distintas, famílias que se compõem dessa maneira e tudo mais. Tá? Esse é o aspecto que eu gostaria de destacar, que está dentro da tua fala. A questão da geração de emprego, trabalho e renda, ela está relacionada com a criação de políticas públicas. Porque se tu não tem políticas públicas, cada ano tu fica correndo, passando o chapéu para conseguir um apoio para tua iniciativa, teu evento, teu show e coisa assim. Agora, se tu tem política pública a nível nacional, estadual, municipal e até internacional, porque envolve 2 países ou 3, depende, ou depende de um organismo internacional, como é o caso da OEI ou da Unesco, ou qualquer que seja, aí tu tem garantia que o ano que vem tu vai ter de novo. Entendeu? Agora, tem um detalhe nisso que tu estás falando que eu acho que é muito importante. Nós vamos tentar, não quer dizer que a gente vai conseguir, criar um calendário anual para ter trabalho e renda o ano todo, não ter um emprego só em março e depois passa o ano todo sem trabalho, entende? Então, nós vamos tentar, se a gente vai conseguir ou não, vai depender da adesão e das manifestações que surgirem nesse processo. Complementando o que o Ricardo falou, seria até leviano da nossa parte como consultor, nós já chegarmos aqui e dizermos o que pode possibilitar gerar trabalho e renda para os ativistas culturais nos municípios, até porque nós partimos do princípio que os coletivos, as organizações e o próprio governo local vão ser ouvidos, né, junto com as universidades, para nós montarmos esse programa. Mas algumas coisas que a gente visualiza, e que o Ricardo mencionou muito bem, quando tu constrói uma política pública de Estado, estrutural, ela é bem difícil de ser desmontada por um governo que entre. Então, fortalecendo os coletivos, que esses coletivos possam dialogar principalmente com o seu governo local, independente da sua posição política, independente de quem está no governo. Gerando um calendário de integração cultural, e que esse calendário seja produzido anualmente, com inserção ou não inserção de outras manifestações que possam surgir posterior ao programa, isso sim vai trazer a possibilidade de que os coletivos possam se apoderar do tema. Um dos objetivos nossos, Ricardo, também dentro do programa, para fortalecer toda essa integração, os comitês de fronteira que estão sendo propostos também no nosso programa. Depois o Ricardo pode, inclusive, falar um pouco melhor, porque trabalhou já há um bom tempo, vem trabalhando. Inclusive, destaco o trabalho da Unesco, do Ricardo, que eu estive olhando, e está maravilhoso. Espero que um dia ele fique publicado para que todo mundo possa ler ali e entender a dinâmica de toda a fronteira brasileira e sul-americana. Então, com o calendário de integração cultural produzido através dos comitês da fronteira, onde os ativistas e os coletivos culturais possam ter ali a oportunidade de dialogar com o município e dizer essa a prioridade que nós temos, esses os editais que a gente precisa ter para poder gerar trabalho e renda com aquele ativista que é lá do bairro, que trabalha no teatro de rua, ou que trabalha músico em barzinho. Então, essas coisas é que vão realmente trazer o recurso necessário para que essas famílias se estabeleçam, até porque a cultura, hoje, já está comprovado que ela gera desenvolvimento econômico e social onde ela realmente existe. E a gente tem noção disso, basta ver os municípios que investem em cultura e os municípios que não investem em cultura. A pobreza cultural que existe em uns e o ativismo cultural que existe em outros. Bem. E dos comitês de fronteira, acho que o Ricardo pode até colocar um pouco mais, porque ele tem já uma ideia bem construída já desde muito tempo atrás. Eu faço questão de não falar muito em comitês de fronteira, Glécio. Vocês viram que nós batemos bola diretamente, né? Mas, assim, tem coisas que nós ainda temos algumas formas de trabalhar diferentes. Eu estou focado na criação de um calendário. Tá?
primeiro identificar as manifestações, para depois existir o calendário, certo? Então temos que ir com calma, como eu disse lá atrás. Depois de existir esse calendário, eu acho que podem ser constituídos comitês, tá? Mas primeiro nós temos que constituir esses calendários, porque as iniciativas, elas têm autonomia, elas não são nossas, não são do governo, não são do... né? Elas têm autonomia, elas podem querer participar ou não. Então, é todo um trabalho de convencimento, de diálogo, porque a política ainda é vista, infelizmente, como uma coisa ruim. E nós estamos falando de política cultural. Como bem disse o Clécio, nós não estamos falando de política partidária, certo? Nós estamos falando de política pública, de Estado, cultural. E que cultura não é só arte, mas aí vai longo o caminho. Então, nós temos que ter calma. Primeiro, identificar as manifestações, conversar com as pessoas, aí as pessoas vão dizer que gostaram ou não gostaram, aí nós vamos ver se conseguimos construir esse calendário, porque tendo um calendário, como eu disse antes, tu tem trabalho o ano inteiro. Sem o calendário, tu só tem trabalho para um evento, para 2. Né? Então, o objetivo para mim é o calendário. Aí, depois de constituído o calendário, a gente conversa com as pessoas. Vamos construir os comitês? Eu acho que sim, mas é tudo uma construção de diálogo. Bem isso. Até eu me expressei errado, porque o trabalho nosso é mapear as manifestações simbólicas de integração cultural para compor o calendário, com a participação dos ativistas e dos coletivos. E o Comitê de Fronteira seria a última instância. Está correto o teu raciocínio, eu que me expressei errado na hora da minha É uma fala. possibilidade. Sabe aquela frase que dizem que é do Galeano, mas é do Birri, Fernando Birri, o cineasta? A utopia serve para caminhar. Né? Ela está sempre mais adiante. A gente caminha, ela fica um pouco mais adiante. Então, os comitês, o próprio calendário são utopias, ainda não existem. Nós vamos construir junto com as pessoas, não em nome das pessoas, certo? Junto com elas. Legal. A utopia é como olhar o horizonte, né? Tu chega lá e descobre que tem que caminhar um pouco mais. Isso, exatamente. O Ricardo me deu um gancho legal. Junto com as pessoas. Vamos construir junto com as pessoas. Então, agora eu quero falar para você lá de casa. Aquele que está aqui do outro lado. Olha, é o seguinte. Agora, mais do que nunca, nesse tempo, eu estou ouvindo eles falar aqui, nesse tempo de buscar conexões verdadeiras, genuínas, isso se tornou uma coisa essencial. O Fronteiras Culturais é essa. Eu já falei, a Denise já falou, eu vou repetir. Está se preparando para lançar um portal online dedicado à integração, à celebração da diversidade cultural nas fronteiras. Segundo, está para lançar já vai ser no dia 3, se liga na treta. Mas, galera, para que a gente consiga fazer isso, para que esse sonho torne realidade, a gente precisa do seu apoio. A sua contribuição financeira irá ajudar a gente, com certeza. Irá iluminar essas histórias que não foram contadas. As tradições que foram esquecidas. A arte, a cultura que conecta corações, conecta culturas. Então, faz parte disso com a gente. Ajuda a gente a tecer essa rede de inclusão, essa rede de respeito mútuo. Eu acho que está todo mundo escutando uma musiquinha de piano agora. Mas é isso. Estejam junto com a gente, participem. Paulo, me dá licença, assim, uma coisa importante que não ficou claro, acho, nessa entrevista, é assim, ó, o Glécio e eu, nós temos a relação com Fronteiras Culturais, mas nós não estamos fazendo trabalho para Fronteiras Culturais. Nós estamos fazendo trabalho para a OEI e para o Ministério da Cultura. Eles podem aceitar ou não o que nós estamos propondo. Nós somos consultores contratados para esse trabalho, para esse projeto. Em paralelo a isso, o Fronteiras Culturais tem o seu trabalho lá nas regiões, né, onde a gente nem sempre chega, que alguns chamam de Brasil profundo, mas são pessoas que vivem na superfície, segundo o meu amigo Eliakim Rufino, né? Então, o Fronteiras Culturais tem esse papel importante, porque eles que vão implementar, junto com as pessoas lá, as políticas que nós vamos ajudar a criar. Mas são duas coisas diferentes. Uma é o trabalho institucional
e outro trabalho de vocês, militantes, né, das causas ganhas e perdidas. Bem passado. Eu quero tirar um pouco, a gente já está chegando aqui ao final dessa nossa charla, desse nosso diálogo em movimento, e eu tenho uma pergunta um pouco mais relaxada, mais tranquila. Gente, qual foi o feedback mais marcante ou mais importante que vocês receberam de alguém da comunidade? Tem alguma história engraçada, curiosa, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar com a gente? Vai lá, Glécio. Eu vou, que tem a ver com as manifestações simbólicas de integração cultural. Nós recebemos alguns questionários que nós produzimos e enviamos para algumas pessoas poderem responder, para nos trazer um pouco de subsídio. E numa dessas, aí o Ricardo vai rir junto, né? Entrou como manifestação simbólica de integração cultural um Motofest, né, em uma fronteira. Então, aí gerou um riso, porque quando o Ricardo leu, eu já tinha visto, né, mas a gente está respeitando que todos podem colocar, então quem colocou talvez não tenha ainda um pouco do que é esse simbolismo, mas não está jogado fora, foi colocado ali, tudo bem. Mas o Ricardo imediatamente já questionou como um bom ativista cultural, né? Mas o que tem que ver? Mas tudo bem, vamos deixar aí para que ele esteja ali presente ali na tua lista, mas certamente é uma manifestação, né? Até pelo conteúdo todo do programa, que não vai estar presente. Mas a gente agradece mesmo assim por terem colocado. Foi uma anedota, né? Uma piada assim, que a gente resultou num companheirismo entre o pessoal. Esse é um processo complexo, como disse o Glécio antes, e muito rico, muito cheio de contradições, inclusive. E riso, tem que ter riso no meio, senão não vale, né? Então, vão surgir as mais variadas, porque todo mundo está tentando defender o seu assado, como se diz lá no Sul, né? Então vai surgir. Agora, quem vai decidir se entra ou não entra vai ser uma comissão de pessoas segundo critérios, segundo indicadores, certo? Não pode ser assim, eu tenho um evento lá na fronteira, então eu quero colocar. Não, passa tudo por uma análise, certo? Mas assim, Paulo, respondendo a tua pergunta, a maior surpresa gostosa que eu tive foi agora na organização de uma atividade autogestionada na 4ª conferência, que vai acontecer de 4 a 8 de março em Brasília. Nós fazemos um mapeamento e deu 204 delegados da região de fronteira estarão presentes. E aí a gente começou uma campanha de apoio para uma atividade autogestionada e está sendo maravilhoso. O que vem de gente, tanto gestores públicos, artistas, né, são representantes dos conselhos municipais e estaduais de cultura. Está muito lindo, entendeu? Então vai ser um grande passo, vai ser o primeiro momento de diálogo sobre isso que nós estamos conversando aqui. E para não ficar no meu lado só na piada, que foi para descontrair também, uma das surpresas gratificantes que me trouxe, primeiro foi de conhecer atores dessas regiões, né, na qual eu não conhecia. Inclusive o Paulo é um exemplo desses, a Denise, né? São pessoas que eu não tinha conhecimento e hoje estou me embebedando não apenas com a nossa cultura do chimarrão, mas me embebedando com a cultura de vocês. Mas uma das surpresas gratificantes foi que eu e o Ricardo fizemos a sistematização dos tratados a nível de países, a nível inclusive até de União Europeia, e embora a cultura não esteja muito nesses tratados, há grandes possibilidades de se avançar numa política de integração cultural com os países sul-americanos e o nosso governo. Então, isso foi uma surpresa gratificante que eu e o Ricardo tivemos, né? Inclusive até em países que nós desconhecíamos um pouco, que é a Guiana inglesa, como ele diz, é a Guiana francesa, e existem acordos que podem facilitar muito o nosso trabalho, e isso vai ser bastante prazeroso de poder levar adiante. Muito bom, muito bom. Bom, então,
Eso fue. Queria ficar mais tempo. Quer dizer alguma coisa para finalizar, Denise? Bien, muchas gracias. La verdad es que este programa de integración cultural promete mucho. Es algo que es muy posible que los trabajadores en culturas hayan estado esperando por mucho tiempo. Es una conquista también del trabajo de estos gestores culturales. Quedamos agradecidos por haber tenido la paciencia para poder llegar hasta este punto. Junto con Pablo Santos, nosotros los hemos acompañado y hemos hecho las preguntas, ojalá que ustedes hubieran querido hacer. Yo, desde La Paz, Bolivia, les doy un gran abrazo a ustedes, Ricardo, Iglesio, muchísimas gracias por haber compartido sus conocimientos y experiencias en este campo de integración cultural. Es inspirador ver cómo el trabajo en colaboración con la OEI y el Ministerio de Culturas de Brasil puede generar espacios de encuentro y entendimiento entre diferentes culturas. Esperamos que esta conversación, este encuentro, haya sido enriquecedor para todos nuestros espectadores, para todas las personas que están atentas a los movimientos culturales, a las conversaciones culturales. Y bueno, hasta la próxima. Gracias, Paulo. De nada, Denise. Graças, eu te digo graças. Então, conforme nos despedimos de Iglesio e Ricardo, somos lembrados da força transformadora que a cultura possui, especialmente aqui nas regiões de fronteira. O trabalho do Fronteiras Culturais não é apenas sobre unir diferentes culturas, é sobre construir um futuro, onde o respeito, a compreensão, a colaboração transfronteiriça são norma. Agradecemos imensamente a todos vocês, os nossos convidados, por compartilharem com a gente a sua paixão e a visão disso tudo. Que suas palavras inspirem ação, inspirem apoio, à medida que a gente continua a celebrar, a promover essa rica diversidade cultural que nos une a todos. Obrigado por assistir e até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite. A todas e todos. Adiós. Gracias.